Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos hoje novamente aqui para darmos prosseguimento ao estudo, ao desfrute deste maravilhoso livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Esse livro ele é composto de 6 capítulos e nós já vimos a mensagem 1, 2 e 3, que referem-se aos capítulos 1, 2 e 3, e hoje nós iremos ver então o capítulo 4, cujo tema é o único foco na obra de Deus. O capítulo 1, que se refere à mensagem número 1 que nós vimos, o tema foi o único ministério, e o capítulo 2 e o capítulo 3, mensagens 2 e 3, nós vimos a questão da única linha ministerial. Então, um único ministério, depois nós prosseguimos para a única linha ministerial, e hoje nós vamos ver que existe um único foco na obra de Deus. Então, gostaria mais uma vez de encorajá-lo a adquirir este livro, se você ainda não tem, e você que já tem, que você possa estar lendo e desfrutando deste maravilhoso livro. Para você que não teve a oportunidade ainda de ouvir as primeiras mensagens ou de ler este livro, eu vou fazer um breve resumo para que você possa então se sintonizar no encargo e assim essa mensagem poder ser bastante útil na sua vida espiritual. Nós sabemos que o homem ele foi criado de uma maneira totalmente diferente de toda a criação de Deus. O homem foi criado com corpo, com uma alma e com um espírito. O homem foi criado diferentemente do restante da criação, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, desde o início dessa palavra, então, que você possa se valorizar, você que está aí me assistindo agora, que você possa recuperar, restaurar a sua autoestima, você não olhar para o seu exterior apenas, mas você lembrar que dentro de você há o espírito humano, a qual nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e também vemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e também no decorrer de todo o restante da Bíblia, sempre faz menção que há algo de Deus dentro do homem desde a sua criação. Por isso que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Bom, essa visão panorâmica que foi falada agora da criação do homem, vale lembrar que mais cedo ou mais tarde há a necessidade que este homem criado, o ser humano, homem e mulher, venha a receber o Senhor Jesus como seu único Deus e o único Salvador. Por meio do crer, por meio de chamar pelo seu nome, que a Bíblia fala invocar o nome do Senhor, de acordo com o Salmo 145, também Romanos capítulo 10, e também vários outros versículos na Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também o Salmo 145, como eu disse, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, mais cedo ou mais tarde, há a necessidade que este homem, quando ele chega numa fase de consciência, como por exemplo, por volta de 11, 12, 13 anos, depende muito da criação da pessoa, que esta pessoa, então, esse ser humano, venha a crer em Jesus. Venha confessar o nome do Senhor e assim então o Espírito Santo de Deus entra dentro deste homem e este homem então passa a ser agora um filho de Deus. Isso está muito claro em João capítulo 1, versículos 12 e 13, você pode anotar para você ler depois, onde diz que quando nós cremos e quando nós recebemos o Senhor como nosso Deus, nós passamos então a ser um filho de Deus. E agora, a partir deste momento, há a necessidade do trabalhar desse Espírito que está dentro de nós, para que nós possamos ser dia a dia sendo conformados, sendo moldados à pessoa do nosso Senhor. Até um dia chegarmos à estatura de um varão perfeito, chegarmos então a sermos alguém que agrada a Deus. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante, a necessidade de um aperfeiçoamento. Daí então a importância da leitura da palavra, a importância da oração, a importância do congregar, a importância do reunir, de estar com aqueles que de coração puro invoca o nome do Senhor Jesus. Portanto, o capítulo 1, que refere à mensagem 1, nós vimos que Deus tem um único ministério. Isso é bom
você, ouvinte que está agora aí, vendo por este canal do YouTube, que você fixe bem essa questão que Deus tem um único ministério. Ministério é o desejo do coração de Deus, ministério é o propósito de Deus, ministério é a vontade eterna de Deus. Então Deus deseja executar esse ministério. Repito, é um único ministério até a eternidade vindoura. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus tem uma linha de raciocínio, Deus tem uma linha de execução, Deus tem um único propósito. A tudo isso chamamos de ministério. Então, o ministério é a vontade eterna de Deus. No Antigo Testamento, vimos que esse ministério da antiga aliança, ele começou propriamente dito em Êxodo capítulo 19. Gostaria de fixar novamente que o ministério não é para uma pessoa. O ministério não é para uma família. O ministério é para um povo. Então, mesmo que Deus havia chamado Abraão, de início era Abrão, Deus então havia chamado Abraão, que se tornou o pai da fé. Ainda em Abraão, nós não vemos de uma maneira muito prática a questão do ministério, nem mesmo a partir do seu filho Isaque e nem mesmo a partir de Jacó. Por quê? Porque ainda não existia um povo propriamente dito. Havia sim indivíduos, havia sim, no máximo, famílias. Então, em Jacó, cerca de 70 a 75 pessoas descem para o Egito por causa da fome que acometeu a terra onde eles moravam. Então, essa família, com cerca de 75 pessoas, desceu para o Egito em favor de buscar ali alimento. O que ocorre? Este povo, então, ali no Egito, estou encurtando a história porque julgo que você conhece. Este povo, então, ficou refém, ficou ali escravo de Faraó por cerca de 430 anos. Então esse povo clamou ao Deus dos céus, clamou ao Senhor, e o Senhor então levanta um homem chamado Moisés, o libertador. Então em Moisés, com o apoio do seu irmão Arão, o povo então foi libertado por meio de passar o Mar Vermelho, e esse povo então, ele agora estaria sentido a Canaã, que era o desejo do coração de Deus, que o homem fosse para a terra prometida. Então, em Moisés, agora no deserto, a caminho de Canaã, a terra prometida, já havia cerca de 2 milhões de pessoas. Observem bem que de 75 pessoas da família de Jacó, que desceram, as 75 pessoas desceram para o Egito, agora esse povo se tornou um povo muitíssimo forte, até alcançar então cerca de 2 milhões de pessoas na época que foram conduzidos por Moisés para além-mar, para o lado da terra de Canaã, que era o objetivo final deles. Agora sim, para essa caminhada no deserto, Deus precisava, por meio de Moisés, conduzir este povo, e este povo então precisava de algumas orientações, porque não precisava de regras e precisava de direção. Então ali, em Êxodo capítulo 19, Deus, por meio de Moisés, estabelece a antiga aliança. Eu gostaria apenas de ler um versículo rápido, Êxodo capítulo 19, se possível, você abrir a sua Bíblia, no versículo 6, é o 5 e o 6, mas para ganhar tempo, o versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, no capítulo 19 de Êxodo, versículos 5 e 6, Deus então estabelece por meio de Moisés a antiga aliança. A partir então deste momento, Deus começa a conduzir o seu povo. No capítulo 20 de Êxodo, a lei foi dada, o povo então passa a ter regras, o povo então passa a ter objetivo de vida, o povo então passa a ter um referencial do que agradava a Deus ou não. A própria lei é a pessoa do Senhor, a própria lei é a expressão de Deus. Paulo fala em Romanos que a lei é boa,
A lei procede de Deus, a lei é a expressão do que está no coração de Deus para o homem. Então este povo, nós sabemos que só no livro de Números, mais de 10 vezes a palavra diz, em Números, mais de 10 vezes colocou Deus à prova. Esse povo era muito pecador, esse povo murmurava de tudo, nada estava bom para esse povo. Diga-se de passagem, nós somos assim, é bom você considerar a sua vida com respeito a isso. Nós somos pessoas que temos tudo e ainda reclamamos, somos pessoas que somos abençoados por Deus, temos a nossa saúde, temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos a igreja onde podemos congregar, temos os nossos irmãos e ainda nós somos pessoas que nós ainda murmuramos contra o Senhor, não valorizamos de fato aquilo que Ele tem nos dado. E esta foi a situação do povo, este foi um quadro deste povo, e este povo então, por causa desse coração endurecido, por causa da dura cerviz, Deus fez com que todos eles, acima de 20 anos, todos eles caíssem no deserto, todos eles fossem eliminados por causa da rebeldia contra o Senhor. Então aquela velha geração, 2 milhões de pessoas, podemos assim arredondar, não conseguiram essas pessoas entrar na boa terra de Canaã. Por quê? Murmuração em cima de murmuração. Até que chegou o momento onde então nem o próprio Moisés entrou na boa terra de Canaã, por causa de um episódio que ocorreu com ele, de ter batido na rocha a segunda vez. Isso mostra para nós como que o nosso interior ele é maligno quando nós estamos fora da presença do Senhor. Nós somos pessoas muito oscilantes, nós não conseguimos manter uma frequência de busca. Obviamente, se você é alguém espiritual, se você é alguém que exercita o seu espírito, se você é alguém que tem constante comunhão com o Senhor, comunhão matinal, comunhão noturna, se você ouve o falar do Espírito, se você exercita a unção que está dentro de você, se você é uma pessoa esvaziada, obviamente você conseguirá seguir a vontade do coração de Deus. Porém, se você é alguém que busca a leitura da Bíblia apenas para tocar no conhecimento, infelizmente, na hora da provação, vai sair murmuração dos seus lábios. Por quê? Porque você talvez não tenha a realidade das palavras que você tem lido. Então, esse povo foi acometido então da morte física, foi morrendo um após o outro, tiveram vários episódios, como o episódio, por exemplo, das serpentes abrasadoras, no livro de Números. O fato foi que Deus entristeceu no seu coração, porque Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, precisaria que este homem levasse esse ministério adiante, como foi falado na mensagem número 1, você que está no canal do YouTube, você pode procurar aí na playlist, você vai achar essa mensagem, mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, e você pode então se constituir deste encargo. No capítulo 1, eu toquei na mensagem 1, foi tocada a questão da rebelião de Lúcifer. Deus criou o homem porque essa terra foi usurpada por causa da rebelião de Lúcifer. Eu não tenho tempo de resumir sobre isso agora. Então este homem foi criado com o objetivo de levar a cabo o ministério, o propósito de Deus. Fato foi que, algum período, alguns homens de Deus eram levantados que conseguiam isso, como a época do próprio Moisés, depois Josué, depois Esdras, depois Neemias, e depois vieram ali os profetas, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, vários profetas que cooperaram com o propósito de Deus. Mas num todo, Deus ainda não podia estabelecer o seu reino nessa terra, porque ainda não havia um povo que de fato o expressasse nessa terra. Então Deus, no final do Antigo Testamento, ali com Malaquias, houve o período chamado intertestamentário, que é de Malaquias até o início do Novo Testamento, quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias. Esse período nós chamamos de período intertestamentário, onde ficou por volta de 400 anos sem Deus se manifestar ao homem, pelo menos não há registro nas Escrituras. Então, a partir de João Batista,
que nasceu de Isabel e Zacarias, a partir de João Batista, ele como precursor, ele prepara o caminho para que o Senhor Jesus viesse. O Senhor Jesus era primo de João Batista, ele era filho de Maria, e então ele tinha ali uma diferença de 6 meses, João Batista era mais velho do que o homem Jesus. Então Jesus nasce de Maria, foi concebido pelo próprio Espírito Santo que entrou em Maria, como diz Mateus capítulo 1, versículo 18, nasce então esse menino, e esse menino era o próprio Deus. Pela primeira vez no Novo Testamento, obviamente, nós vemos ali Deus encarnado em um homem. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é fabuloso, isso foi o cumprimento das Escrituras, como Isaías 7, Isaías 9 e outras sinalizações que a Bíblia aponta para nós. Então, Jesus ele nasceu e iniciou o seu ministério de uma maneira propriamente dita, ali em Mateus capítulo 4, mostra isso, versículo 17, o Senhor iniciou então pregando o evangelho do reino. O Senhor, desde a primeira fala dele, oficial, mostra qual era o desejo dele, que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra. Por quê e para quê? Por quê? Porque Satanás havia sido jogado por terra, era o antigo Lúcifer, o anjo de luz que se tornou Satanás, foi lançado por essa terra, e para quê? Para destronar Satanás, para destronar esse governo ilícito de Satanás, para então que a vontade eterna de Deus fosse cumprida nesta terra e Deus novamente pudesse ter uma expressão forte, uma expressão digna e uma expressão onde houvesse vida e paz. Então, este homem foi criado para isso, para cumprir este ministério. Então, fiz um resumo rápido para você entender o porquê que Deus precisa que o seu ministério seja levado adiante. Só também que o que ocorreu, que o Senhor Jesus, ele viveu por 33 anos e meio, ele foi então perseguido, os judeus não receberam o Senhor Jesus, não podia entrar na cabeça dos homens, dos religiosos, como que um homem é o próprio Deus. Mas isso já estava nas Escrituras do Antigo Testamento, que eles tinham posse. Mas é o que eu acabei de falar em outras palavras, quando você lê a palavra sem o exercício do Espírito, você não conseguirá absorver o que o Senhor deseja falar ao seu coração. Talvez você agora mesmo possa estar concordando que você talvez não lê muito a Bíblia ou não lê quase nada porque você não entende a Bíblia. O primeiro item para você entender a Bíblia é a oração. Você pedir ao Senhor, pede ao Senhor que Ele vai lhe dar entendimento das Escrituras. E também tem, como nós valorizamos muito, a leitura de livros. Vocês veem aqui atrás vários e vários livros da editora Árvore da Vida, essa editora que é responsável, que tem uma fidelidade muito grande, uma responsabilidade muito grande em produzir os livros que têm a base totalmente na palavra de Deus, nas Escrituras Santas. Por isso, então, a leitura de livro é de suma importância para que você possa absorver a vontade de Deus. Além de você também ser uma pessoa esvaziada, uma pessoa que você não tenha o seu conceito humano pronto. Você precisa estar liberado ou liberada para que o Espírito possa falar enquanto você lê a Bíblia. E sem falar também da comunhão entre os irmãos. Há irmãos mais maduros no nosso meio, há irmãos que já caminharam mais tempo no nosso meio, irmãos que trazem para nós as palavras proféticas, as palavras ministeriais, a importância também dos estudos bíblicos. Então gostaria de encorajar, se você tem desejo, que você peça um estudo bíblico. Na sua cidade mesmo, por certo, há pessoas que poderão lhe ajudar com respeito a isso. Então esse ministério, ele no Novo Testamento, ele começou com Jesus. No Antigo Testamento, a antiga aliança, ela iniciou-se com Moisés. Chegando então no Novo Testamento, foi necessário, porque a antiga aliança não tinha condições de dar vida ao homem. Por quê? Porque
a lei cobrava do homem, mas não dava subsídio para que o homem pudesse cumprir a lei. Então, chegando no Novo Testamento, Deus, como o próprio Espírito Santo, Mateus 1,18, ele entra em Maria, e Maria então dá luz a um filho chamado Jesus, mas o interior desse Jesus era o próprio Deus. Agora nós temos nessa terra um homem Deus, aleluia! Isso é fabuloso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu amigo, você que assiste pela primeira vez, isso é fabuloso nós termos nessa terra um homem que Deus habita dentro nele, como é referido em João capítulo 1, versículo 14. Eu fico empolgado com essa palavra, porque isso é muito magnífico, ter um homem que Deus está dentro nele. Então este homem chama-se Jesus. Por isso que Jesus é o próprio Deus, é o que também toda a Escritura sinaliza para nós, até com versículos muito claros com respeito que Jesus é o próprio Deus, como 1 João capítulo 5, versículo 20, é um deles, é um versículo que eu gosto bastante. Então, nesse Novo Testamento, o Senhor Jesus, como primeiro ministro da nova aliança, do novo pacto, para levar a cabo esse ministério de Deus Pai, Jesus então por 33 anos vive nessa terra, por volta de 33 anos, e então ele chama 12 discípulos. Eu falei há pouco que o ministério não é para uma pessoa, o ministério não é para uma família, o ministério é para um povo. Então agora o Senhor Jesus, homem, sabia que tinha pouco tempo nessa terra, ele precisava então expandir o reino de Deus por meio dos homens. Então em Lucas capítulo 6, no versículo 12, ali após o Senhor Jesus orar a noite inteira, o Senhor então levanta 12 discípulos. E desses 12 discípulos, dá-se o nome depois de apóstolos. Então por meio deles, o Senhor começa a levar esse ministério único para toda a terra, para todo o povo. Então, esses apóstolos foram enviados em várias oportunidades, de 2 em 2, faziam curas, praticavam milagres, tudo em nome do Senhor, obviamente. E ali então pessoas foram agregando, multidões seguiam ao Senhor Jesus. Então agora o que ocorre? Ocorreu que o Senhor Jesus cumpriu o seu tempo nessa terra e ele foi à cruz. Ele foi morto, ele foi então entregue por meio de Judas, mas estava dentro da economia do propósito de Deus. Então Jesus agora, ele morre crucificado, ao terceiro dia ressuscita, conforme a própria promessa dele. Por 3 vezes ele havia falado isso nos evangelhos, e agora ele é assunto, ele é elevado aos céus, e ele então volta para a glória, aquela mesma glória a qual ele se despiu para entrar no homem. Isso está revelado no livro de João, capítulo 17, e também em alguns outros capítulos do próprio João. Jesus agora, ele ressuscita, Deus Pai o ressuscitou. Por quê? Porque aprovou a obra dele. Então você pode definir o que é a ressurreição. Sim, a ressurreição é a liberação da vida. Mas o que é a ressurreição de uma maneira prática? A ressurreição é a prova que Deus Pai aceitou a obra de Jesus. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, haveria uma incógnita. Será que Deus Pai aprovou a obra de Jesus? Aleluia! Sim! Jesus foi aprovado como homem, por isso que Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Então, ao ir para o terceiro céu, a morada de Deus, ele retorna como o outro consolador. É isso que João escreve no seu livro, capítulo 14, capítulo 16, onde tem ali o diálogo de Jesus com os apóstolos. Eu vou, mas voltarei. Esse voltar é como o Espírito Consolador. Por isso então que hoje o Senhor Jesus,
Ele está no nosso meio como o Espírito que dá vida, o Espírito Consolador. Nós não temos a presença física do Senhor, mas nós temos a presença do nosso Senhor em nosso espírito. Por isso que todos aqueles, como eu disse há pouco, que vêm a crer em Jesus por meio de ouvir o Evangelho, vêm até mesmo ser batizado, vêm aclamar o nome do Senhor, o seu espírito humano abre-se para que o Espírito Santo de Deus entra no seu espírito e agora há uma mescla entre Deus e o homem. Por isso que João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! Deus deseja fazer morada dentro do homem. Efésios 2, 22, nós estamos sendo trabalhados, aperfeiçoados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus deseja habitar dentro do homem. Para quê? Para ele guiar o homem, para ele ser a luz do homem. Você, neste exato momento, que já creu no Senhor Jesus, você que já tem ele como seu Senhor, você tão somente precisa deixar que esse Espírito trabalhe em você. Esse Espírito, a unção que está em você, possa guiar a sua vida. Você não pode ser um cristão comum. Você precisa ser alguém que faça diferença nessa terra. No seu trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. Você precisa ser a luz do mundo e o sal da terra por meio de viver por esse Espírito que entrou em você ao crer. E também, Coríntios mostra para nós que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então você que já tem o Espírito Santo de Deus, você deve ser um com o Senhor. Buscar a vontade de Deus. Por isso que a palavra de hoje está falando sobre a linha, sobre foco na obra de Deus. Você precisa de um foco na obra de Deus. Se você não tem um foco, você pode ser um cristão que ama o Senhor. E por certo você ama o Senhor. Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Mas você precisa de um foco. Você precisa saber de onde você veio, onde você está e para onde você está indo. Somente conhecendo o propósito de Deus que você vai poder focar em Cristo Jesus e assim as suas obras, o seu viver cristão, ele será aceito na presença do Senhor. Então agora o Senhor Jesus se tornou o Espírito que dá vida, o Consolador. Ele é derramado de uma maneira para cumprir essa obra em Atos capítulo 2. Vale lembrar que para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que seguiam o Senhor Jesus, o Espírito Santo foi dado pela primeira vez em João capítulo 20, versículo 22, quando o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos e falou, recebei o Espírito Santo. Então ali, de uma maneira essencial, de uma maneira como vida, os discípulos, os apóstolos, agora receberam este Consolador para dentro neles. Agora, não mais Jesus, como homem, tinha Deus dentro nele, mas agora todos os discípulos e os apóstolos que o seguiam tinham Deus dentro neles por meio do Espírito Santo. Mas, em Atos capítulo 2, de acordo com a promessa do próprio Jesus, o Espírito no dia de Pentecostes, ele foi dado para toda a multidão que ali estava, aqueles que de fato creram no Senhor, e diga-se de passagem, foram quase 3.000 batizados. Mas no Pentecoste ali, o Espírito desceu com língua como que de fogo, de uma maneira de poder, porque naquele momento precisava para convencer os judeus, porque você precisa entender que há cerca de 40 dias eles tinham crucificado o Senhor Jesus. Há cerca de 50 dias, porque o Pentecoste era no 50º dia, então 40, 50 dias, eles tinham acabado de crucificar o Senhor Jesus. Como agora crer no próprio Senhor? Então precisava que fossem liberado poder em o nome do Senhor, para que houvesse ali a manifestação desse Espírito. Então, ali os discípulos receberam o derramamento do Espírito Santo e, como eu disse, logo depois 3.000 foram batizados, recebendo também o Espírito. Então, por meio desses 12 apóstolos, eles foram levando a obra de Deus. E essa obra, diga-se de passagem, ela era uma única linha. Se é um único ministério, também é uma única linha. Essa linha vai levar
ao propósito eterno de Deus. Então, essa linha ministerial, a base dela é o Espírito. A base dessa linha, a base para fazer a obra de Deus, não é a eloquência humana. A base da linha ministerial não é a sabedoria humana, não é o tanto de Bíblia que você conhece, não é o tempo de batizado que você tem, não é o tempo de convertido que você é, mas a base é o Espírito Santo. Essa linha ministerial precisa estar ligada ao Espírito Santo. Essa única linha ministerial, então, ela agora, no Novo Testamento, estou dizendo, ela começa em Atos capítulo 2. Então os apóstolos, eles estavam cheios de vida, cheios de alegria, tudo era novidade para todo mundo, havia então uma perfeita harmonia entre essas pessoas que iam crendo. Nós vemos isso no capítulo 5, vemos ali que havia uma harmonia, onde eles vendiam tudo, doavam para si mesmo. O final do capítulo 4 já fala isso. O que ocorre? Ocorre que começou a levantar inveja dos religiosos. Começou a levantar ali confusão entre os principais sacerdotes. Até mesmo muitos entre o próprio povo não acreditavam, mesmo vendo os milagres, mostrando, meu amado irmão, quão duro é o nosso coração. Mesmo eles vendo milagres, eles não conseguiam crer e absorver que aquele homem que eles haviam crucificado era o próprio Deus, era o enviado de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus dentro deles. Eu quero mexer com você neste momento, nessa transmissão, para você entender que nós somos assim. Nós somos pessoas que nós vemos, mas não cremos. Nós falamos que cremos, mas não cremos, face à atitude que nós temos. Se perguntar se você crê no Senhor, é claro que você vai falar que sim, mas por que nós não pregamos o Evangelho? Por quê? Porque nós não cremos que o Senhor está voltando. Quando nós cremos de fato, há uma reação. Quando nós cremos de fato, há uma mudança de vida, há uma mudança de postura. Então, houveram muitas invejas, perseguições, e esses apóstolos, então, após Atos capítulo 2, após surgir a igreja em Jerusalém, a Bíblia é clara para nós, havia a igreja em Jerusalém no capítulo 8, fica claro para nós. Esses discípulos, por causa, então, da perseguição, que não era qualquer perseguição, era perseguição de morte. Então o que ocorreu? Discípulos que haviam crido, que haviam sido batizados, eles se espalharam por toda aquela região, por causa da perseguição. E os apóstolos que eram liderados por Pedro, inicialmente, foi também sucumbindo à perseguição, foi também sucumbindo à tradição, por que não dizer assim? Esses apóstolos, esses discípulos, então, pararam, de certa maneira, de apoiar Pedro. Eu gostaria de ler esse versículo, é de suma importância. Então se levantou Pedro com os 11. Pedro era o líder. Quando Pedro falava, os 11 o apoiavam. Quando Pedro proclamava a vontade eterna de Deus, os 11 o apoiavam. Então a igreja tinha força. A igreja tinha poder, a igreja crescia em número, a igreja fazia milagres, como ali em Atos 3, a cura do coxo, o próprio Pedro e João. Muitos e muitos milagres eram realizados por meio de uma igreja que ela estava fresca, que ela temia o nome do Senhor. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me assiste, considera em nome de Jesus essas palavras. Enquanto nós somos quando nós somos humildes, quando nós somos simples, esvaziados, quando nós consideramos quem está à nossa frente, quando nós temos um único foco, porque temos uma única visão, porque temos uma única linha ministerial, porque temos um único ministério, não tem como Deus não nos apoiar e não nos edificar. Atos 2, a igreja era a bênção. Por quê? Pedro falava e os 11 o apoiavam. Mas chegando em Atos capítulo 15,
Chegando aqui no capítulo 15 do livro de Atos, Pedro então toma a palavra. E a palavra diz no versículo 12, primeiramente no versículo 7, Pedro toma a palavra, Atos 15, 7, e em 15, 12, após Pedro falar, e toda a multidão silenciou. Então aqui já não havia mais a unidade, já não havia mais a unanimidade. O porquê? Porque, me permita aplicar. Eu estou aplicando agora para os nossos dias. Por quê? Porque perdeu a linha ministerial, a religião, a cultura, a tradição, o que você acha, o que você pensa. Perdeu o foco, ou seja, o reino não é mais o seu foco. Falando aqui com todo respeito, por favor, espero que você me entenda, o dinheiro é o seu foco, a sua faculdade é o seu foco, a sua família é o seu foco, o seu trabalho é o seu foco. Claro, isso tudo que eu falei é lícito. Somos seres humanos, precisamos comer, precisamos beber, precisamos nos vestir, precisamos nos alegrar, precisamos passear, divertir, é claro, mas esse não deve ser o foco central, porque tudo isso vai passar, somente o Senhor vai permanecer. Você tem que estudar mesmo, ser o melhor aluno, ser o melhor profissional. Se você tem uma empresa, a sua empresa tem que prosperar mesmo, se você ser o melhor empresário. Isso faz parte da bênção de Deus, mas você não pode tirar o foco do alvo central, que é trazer o Senhor de volta, estabelecer o seu reino, edificar a igreja e sermos arrebatados no grandioso e glorioso dia do nosso Senhor. Faça tudo isso, mas não tire os olhos do Senhor. O nosso amado irmão Pedro Dong tem falado nas mensagens recentes sobre Cristo ser o centro de tudo. Tudo precisa convergir em Cristo, de acordo com Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Então aqui já não havia mais unidade e unanimidade entre os discípulos, e Pedro então perde força. E entra então na liderança da igreja de Jerusalém, Tiago. Esse Tiago não é o discípulo chamado em Lucas capítulo 6, versículo 12. Esse Tiago era o irmão de carne de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 13, versículo 55, porque o Tiago, levantado como discípulo em Lucas 6,12, ele foi morto ao fio da espada em Atos capítulo 12 por Herodes. Então agora, Jerusalém começa a receber influência da religião. Só que eu falei há pouco, Deus tem um único ministério. Deus tem uma única linha ministerial. E nada pode mudar isso. Então Deus percebe, Deus vê que essa linha ministerial gerada no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, passou de ser funcional ou praticável na igreja em Jerusalém. Então Deus permite, ele encaminha essa linha ministerial, ou ele permite que essa linha ministerial vá para a igreja em Antioquia. Então não tem como eu aqui passar toda a história, porque na mensagem 3 você poderá procurar aí no canal e você vai achar essa mensagem. Ali eu falei detalhes dessa linha ministerial, e obviamente está contido no capítulo 3 deste livro. Então ali eu falei detalhes e não tenho tempo aqui de repeti-los. O fato foi que agora Antioquia, a igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1 fala da igreja em Antioquia, mas no capítulo 11 de Atos, o evangelho chega por meio desses que foram dispersos. Lembra que eu disse que no capítulo 8 levantou uma perseguição, que os discípulos saíam fugindo da perseguição? Onde quer que eles fossem, eles pregavam o evangelho. Então um deles pregou o evangelho em Antioquia. Então, a igreja em Jerusalém, os líderes, os presbíteros, enviam Barnabé. Barnabé vai lá e faz uma checagem, e de fato, os gentios agora, muitos judeus ali, e também alguns gregos receberam a palavra. Diga-se de passagem, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Então agora, a partir de Antioquia, Deus permite que a partir dali, a linha ministerial é levada adiante. Nesse meio tempo,
Em Atos 9, Saulo de Tarso é salvo. Passou a se chamar depois Paulo de Tarso. Capítulo 9 ele foi salvo, capítulo 9 ele foi levado para Tarso. No capítulo 11, quando o evangelho chega a Antioquia, Barnabé vai em Tarso, pega Paulo, leva para Antioquia, porque Barnabé, um diácono da igreja em Jerusalém, percebe que em Antioquia a vontade eterna de Deus estava sendo feita, não mais em Jerusalém, porque acabou a unidade, acabou a unanimidade, perdeu-se a visão, perdeu-se o foco, perdeu-se a linha ministerial e o ministério único ficou parado. Então agora, em Antioquia, versículo 2, Barnabé e Saulo, que se transformou depois em Paulo, o nome dele foi alterado para Paulo, Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para a obra do ministério. Para quê? Para conduzir essa única linha ministerial. Então agora, eles saíram nas viagens missionárias e foram para o mundo gentil, onde então, a partir de Antioquia, podemos dizer que essa inserção dos gentios dentro da obra de Deus foi por causa da rejeição dos judeus. Se você pegar, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 17, por causa da rejeição dos judeus, por causa do coração duro dos judeus, é que Deus permite que a oliveira brava, que somos nós, os gentios, fôssemos enxertados na oliveira boa e nós passássemos a receber a seiva divina. O próprio Espírito Santo de Deus entrou em nós por meio de crer e receber o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, eu fico empolgado com isso. Eu sou um filho de Deus porque eu creio em Jesus e recebi o Senhor Jesus. Então essa oliveira brava, ela foi enxertada e recebeu a vida divina. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 17. Então, por meio da pregação de Paulo e Barnabé e Paulo, o mundo gentil ali foi recebendo dia a dia, por meio das visitas, foi recebendo a palavra do Senhor. Ok? Então, chegando na terceira viagem, eu não estou detalhando aqui da questão de Barnabé e Paulo, porque tudo isso foi falado em mensagens anteriores. Repito mais uma vez, não tenho tempo de detalhar aqui hoje. Então, houve uma separação de Barnabé com Paulo, e Paulo, então, junto com Silas, depois junto com Timóteo, Paulo, então, na sua terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso, ele consegue estabelecer um centro de obra. O que é isso? Ali diz escola de Tirano. Ele, como se fosse hoje, me permita o termo para você se localizar, uma escola de teologia. Mas não é a teologia tradicional. A letra preta no papel, a letra preta no papel branco, letras mortas. Não se refere a isso. Se refere a um estudo, me permita essa palavra, a um aperfeiçoamento, a uma abertura de visão com respeito ao único ministério do nosso Deus. Com respeito à única linha ministerial. Com respeito ao foco de Deus. Para quê? Para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por quê? Porque Satanás usurpou essa terra. Por quê? Porque Satanás agora influencia toda a humanidade. E para quê? Para destronar Satanás e o homem estabelecer o reino de Deus. E o Senhor Jesus, então, poder voltar para glorificar a sua comissão, glorificar toda a sua pessoa, glorificar todo o seu trabalho também nesta terra, para que ela seja do próprio Senhor Jesus. E Deus Pai, então, como a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus, como diz Apocalipse 21, e haverá aqui a Nova Jerusalém, a habitação entre Deus e os homens, a cidade eterna. Mas antes disso, há um item chamado reino. É isso que, infelizmente, a grande maioria dos cristãos não conhece. Para uma boa parte dos cristãos existe céu e inferno. Desconhecem a questão do reino. É sobre isso que estamos falando, o estabelecimento do reino nessa terra. Muitos cristãos confundem reino com a perca do reino como ir para o inferno. É algo muito claro na Bíblia, por isso que eu encorajo você a buscar esse conhecimento na palavra,
buscar esses princípios em leituras de livros adequados e também pedir, como eu disse há pouco, um estudo bíblico. Não tenho tempo e não é o foco para falar hoje. O foco aqui hoje é falar do único foco da obra de Deus. É o que eu estou desenvolvendo. Então, em Éfeso, é estabelecido ali um centro de obra, onde Paulo aperfeiçoou vários irmãos, como Samuel fazia lá no Antigo Testamento, a escola de profetas. Isso é bíblico. Então, um dos que foram aperfeiçoados foi Epáfras. Epáfras conheceu Paulo, Paulo conheceu Epáfras, ele foi um dos que foi aperfeiçoado e provavelmente foi ele que estabeleceu o testemunho da igreja em Colossos, porque Colossenses 4,12 faz menção a ele que ele era um dentre eles, os colossenses. E Paulo, pelo menos não há registro bíblico que Paulo havia ido a Colossos. Paulo nunca chegou aí na cidade de Colossos. Então, na terceira viagem missionária de Paulo, ele estabelece o centro de obra em Éfeso, na cidade dos Efésios. Ok, então após o martírio de Paulo, tem toda a sequência, ele foi levado para Jerusalém, preso, depois foi levado para Roma. Esses detalhes foi falado na mensagem anterior. Então Paulo agora é martirizado. Antes disso ele escreve várias epístolas, como Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, depois 2 cartas para Timóteo. Provavelmente ele escreveu Hebreus e também o livro de Tito. Então, o que ocorre? Se não me falha a memória, o livro de Tito. O que ocorre? Após o seu martírio, o Espírito Santo levanta João. Sim, o apóstolo João, aquele que foi levantado como discípulo em Lucas capítulo 6. O apóstolo João, então, é levado para a cidade de Éfeso. Ali, ele não foi reinventar a roda. Ali ele não foi falar palavras novas, pelo contrário, ele pegou a base, ele pegou a estrutura deixada por Paulo. Isso mostra a questão de visão, isso mostra a questão de foco, isso mostra a questão do mesmo sentimento. Então João foi para Éfeso, pegou a estrutura deixada por Paulo, e ele então percebeu que o problema dos Efésios era a falta do exercício do amor. Por isso que Apocalipse capítulo 2, ao escrever para 7 igrejas, ele faz menção de Éfeso, que vocês abandonaram o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, João faz menção de voltar às práticas das primeiras obras, o primeiro amor. Então, nós percebemos então que João, ao chegar em Éfeso, pega a estrutura deixada por Paulo e ali leva os Efésios a praticarem a palavra por meio do exercício do amor, por meio do respeito mútuo, por meio da consideração mútua, por meio de uma visão que estava num único ministério, então não poderia haver dissensão entre eles. E depois João, então, ele vai cativo para Patmos, mas não vou entrar nesse detalhe. Depois escreve Apocalipse, escreve o próprio livro de João, também as 3 epístolas de João. O fato que, após João morrer, ele morreu em ditosa velhice, ele não foi martirizado, pelo menos a história não comenta isso. Ele foi então, ele morreu fisicamente, como eu disse, em ditosa velhice, mas o seu ministério, isso é muito importante, é o único ministério que não parou com a morte do seu ministro. O ministério de Moisés parou quando Moisés morreu, o ministério de Paulo parou quando ele foi martirizado, mas o ministério de João, ele permanece até os dias de hoje. É o que está registrado em João capítulo 21, aquela conversa entre Jesus e Pedro, e daqui a pouco Jesus estava alinhando Pedro numa questão, João 21, e João passa e Pedro pergunta a Jesus sobre João, e Jesus responde: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A palavra diz em João 21 que tornou corrente que João não morreria. Aí a própria Bíblia explica: ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse ele não é João.
Esse ele é o ministério de João, o ministério ulterior de João, que, diga-se de passagem, é o ministério do Espírito e da vida. Então, hoje, se alguém lhe perguntar em que ministério você está, você pode falar: eu estou no ministério do Espírito e da vida, o ministério único que nasceu no Novo Testamento desde Efésios capítulo 2, desde Atos capítulo 2. O meu ministério é esse ministério que eu sigo, o ministério de João. Ok? Então, esse ministério, ele não parou com a morte de João. Ele permanece até os dias de hoje e ele vai permanecer até a volta do Senhor. Entrando na reta final para finalizar a mensagem, qual é esse único foco na obra de Deus, que é o tema de hoje? Esse foco é fazer a vontade de Deus. Você precisa ter um foco na sua vida espiritual. Você foi salvo, você foi regenerado, você está passando pelo processo de santificação e você chegará à glorificação, como diz o livro de Romanos, capítulo 8. Mas você não pode achar que isso é para nada. Isso é para você fazer a vontade de Deus. Se você trabalha, por exemplo, numa padaria, numa farmácia, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um professor, não importa o que você seja, você está nessa terra, é para fazer, é para cumprir, é para cooperar com a obra de Deus. Seja um engenheiro que coopera com a obra de Deus. Seja um pedreiro que coopera com a obra de Deus. Seja uma professora que coopera com a obra de Deus. O seu encargo maior, o meu encargo maior é cooperar com a obra de Deus. Esse deve ser o nosso foco. Você não pode perder isso. Porque senão você vai perder o centro do que Deus precisa na sua vida. Como tem sido mostrado, repito, as palavras proféticas que temos ouvido recentemente, um círculo. Para você fazer um círculo com um compasso, usamos muito isso nas escolas. Você precisa que aquela agulha do compasso, ela fixa no meio e o compasso então faz o círculo. Essa agulha, esse ponto central é Cristo. Se você não tiver o Cristo como centro, a sua vida não tem sentido. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe se o seu caminho está correto. Por isso você precisa ter Cristo como a sua referência. No seu trabalho, Cristo é a sua referência. Na sua faculdade, Cristo é a sua referência. E diga-se de passagem, o seu viver da igreja, Cristo deve ser a sua referência. Até mesmo as reuniões da igreja, na congregação, nos templos, não importa. Você precisa ter em mente que você está ali servindo a Cristo Jesus e não a homem. E que o seu serviço é para cooperar com a edificação da igreja, não é para levantar, não é para edificar uma torre particular, para você receber os aplausos, receber os holofotes. O nosso serviço é para trazer o Senhor de volta, cumprindo a sua vontade. Este é o nosso foco, fazer a vontade de Deus. E um exemplo muito clássico disso é o laser. O laser, por que o laser vai longe? Por que o laser, não esses que a gente conhece, esses que você compra aí nas lojinhas, mas um laser potente, ele é capaz de cortar aço. Ele é capaz de cortar qualquer coisa. Há laser potente que chega até a lua. Como que o laser consegue essa força na sua luminosidade? Porque, por exemplo, a luz de uma lâmpada, como essa lâmpada que clareia aqui agora, é uma luz que ela é composta de várias frequências, várias cores. Então, uma anula a outra. Fica uma luz difusa. Ela é capaz de clarear esse ambiente, mas ela não tem um foco. Não sei se deu para você me entender. A luz, ela tem várias ondas. Essa lâmpada que a gente conhece normal. Várias frequências. Ela não foca em lugar nenhum. Ela é uma luz difusa. Agora o laser, o segredo do laser é que as fases estão colimadas. É uma única cor, o laser, é a luz em uma única cor,
que ela está na mesma fase, na mesma frequência, em paralelo, ou seja, colimadas essas frequências. Então o laser atinge uma distância muito longa e, como eu disse, há lasers que ele corta até aço. Qual é o segredo? O segredo é o foco. Semelhantemente, na obra de Deus, nós precisamos ter o mesmo foco. O falar profético tem chego até nós todos os sábados à noite, todos os domingos pela manhã. Também nós temos ali as palavras de terça-feira, de quarta-feira. Essas palavras não podem apenas nós ouvirmos e deixar passar. Nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos levar em oração, nós precisamos buscar a direção do Espírito para que essas palavras possam alcançar o nosso espírito e nós então juntos, colimados, focados, com o mesmo sentimento, com a luz de um laser, focar em um único alvo, que é cumprir a vontade de Deus, e assim nós poderemos cooperar com o Senhor. Qual é então o único foco da obra de Deus? É fazer a vontade de Deus. Não adianta na igreja cada um olhar para um lado. Ah, esse gosta só do serviço de criança, esse gosta do serviço de recepção, esse aqui gosta do serviço de transporte, esse aqui gosta do serviço Y, A, B ou C. Sim, você pode ter essas preferências, porque isso é importante na igreja, mas todos os serviços da igreja têm que voltar-se para o único foco: cooperar com o cumprimento da vontade eterna de Deus. Então, o laser, de fato, ele é um ótimo exemplo para nós. Também você poderá desfrutar mais sobre isso neste capítulo 4. E finalizando, eu gostaria de fazer menção da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Também esse livro entra bastante nisso, eu não tenho tempo de falar sobre isso agora. Paulo encontrou muita dificuldade na igreja em Corinto. Por exemplo, o capítulo 1, ele encontrou dificuldade porque os coríntios, os moradores da cidade de Corinto, não tinham o mesmo foco. Paulo diz o seguinte, capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado que há contendas entre vós. Versículo 12 do capítulo 1. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo fala no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O que estava acontecendo em Corinto? Na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto era uma cidade grega, onde havia muitos filósofos, onde havia muitas pessoas que iam para as praças chamadas ágora, e ali discutiam opinião e discutiam filosofias. Então eram pessoas que não exercitavam o espírito, eram pessoas que viviam na esfera da mente, na esfera mental, na razão humana. Então ali, porque viviam no homem natural, no homem terrenal, havia preferência entre eles. Ah, eu gosto de Paulo, porque Paulo é um apóstolo. Estou dando exemplo. Ah, eu gosto de Apolo, porque Apolo é eloquente. Ah, não, eu já gosto de Pedro, porque Pedro é o líder da igreja em Jerusalém. Você que me assiste, se nós perdermos o foco da obra de Deus, vai haver no nosso meio, vai haver no meio da igreja preferências. E nada mais destrói uma igreja quando se tem preferência. Eu prefiro A, eu prefiro B. Que não haja isso entre nós. Nós precisamos aprender a reconhecer as lideranças. Nós precisamos reconhecer quem que é a liderança de Deus. Quem que Deus levantou como liderança. A liderança é aquela pessoa que representa Deus nessa terra. Mesmo que você não aceite essa liderança, a sua preferência é a outra, não é uma questão de preferência, mas é uma questão a quem Deus comissionou. Como Moisés era o irmão mais novo, tinha Arão, tinha a própria Miriam,
Mas Deus levantou Moisés. E um momento da vida, tanto Arão como Miriam murmuraram contra Moisés, murmuraram contra o servo de Deus. E vocês sabem da história, Miriam se tornou leprosa, branca como a neve. Eu chamo a sua atenção neste momento para você honrar os líderes, como Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17 diz. Honrar os líderes, honrar os guias, eles que velam por nós, eles que cuidam de nós, eles que nos conduzem para os caminhos que agradam a Deus. Que não haja entre nós preferências, porque isso é a ação de Satanás para dispersar esse único foco, que é fazer a vontade de Deus, que é trazer o reino de Deus nessa terra. Por isso, ao viver nessa terra, tenha uma vida de fé. Saia da sua mente tradicional, deste mundo cartesiano que você conhece, você crê só no que você vê. Mas eu encorajo você a entrar no portal da fé, como Atos capítulo 14, versículo 27 fala que quando você toca em Deus, abre um portal, é o portal da fé, onde quando você entra por ele, pela fé, é claro, você entrará na morada eterna de Deus, você contatará o mundo celestial, você contatará um outro mundo que esta matéria não conhece, isso tudo por meio de a fé. E se você está com a fé fraca, peça a Deus para aumentar a sua fé, peça a Deus para fortalecer o seu homem interior. Não seja alguém terrenal andando por aí de qualquer maneira, mas esteja totalmente colimados, amalgamados, alinhado ao próprio Deus. Como Gálatas fala, Paulo, no capítulo 5, versículo 16 e versículo 25, ele faz menção do andar peripatel e também do andar estoiquel. São duas palavras gregas com respeito ao andar. O andar do versículo 16 de Gálatas capítulo 5, que é o peripatel, é um andar normal no espírito. Por exemplo, você está trabalhando, está lembrando do nome do Senhor, você está no espírito. Isso é muito bom, isso é necessário. Você está dirigindo, você está lembrando do Senhor, isso é bom, isso é necessário. É o andar peripatel. Mas para fazer a obra de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir esse único ministério, para permanecer nessa única linha ministerial, você precisa de um foco. E esse foco é o andar estoiquel. É um andar, de acordo com a palavra grega, é um andar de marcha. Já viu milhares de soldados fazendo aquelas marchas? Levanta os pés ao mesmo tempo, movimenta os braços ao mesmo tempo. Porque ali é um exemplo de um andar estoiquel. Todo mundo focado, todo mundo em marcha, todo mundo no mesmo momento, todo mundo colimado, todo mundo andando em paralelo, em uma única cor de luz, onde vai lançar um facho do laser e nós alcançaremos o objetivo. Sim, a leitura da Bíblia na sua casa é de suma importância. A oração é de suma importância. Mas para fazer a obra de Deus, você precisa estar em coordenação com todo o corpo. Por quê? Porque esse ministério não é para uma pessoa. Eu falei lá no início da mensagem. Esse ministério é para um povo. Então, esse povo me permite aplicar à igreja. Você tem um ministério, você tem um encargo, você tem uma habilidade, ótimo. Muito bem-vindos isso. Mas coloque isso no corpo. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Se o braço falar, não sou do corpo. Se o olho falar, não sou do corpo. Se a orelha falar, não sou do corpo. Os olhos verdes, castanhos, pretos, azuis, são bonitos. Você prefere o olho castanho, o outro prefere o olho verde, lindo, mas arranca um olho e coloca em cima de uma mesa. Você vai sair correndo, mas você não achava o olho azul bonito? É um olho azul. Sim, mas ele está fora do corpo. Portanto, todas as suas habilidades, todas as suas orações, todas as suas leituras da palavra têm que ser lançadas para dentro do corpo. Por quê? Precisamos estar focados na obra de Deus, que é cumprir a sua vontade. Eu teria muito mais o que falar, mas não gostaria de estourar mais o tempo. E, por certo, no capítulo 5, na mensagem 5, o próximo que vai compartilhar, ele poderá ainda pegar um pouco desses pontos, onde nós então podemos dar continuidade
a este maravilhoso livro, que novamente eu termino encorajando vocês a adquirirem e também a lerem. E termino aqui encorajando a vocês. Existe um único ministério, existe uma única linha ministerial, e agora precisamos estar dentro do único foco, que é para trazer o nosso Senhor de volta. Que Deus te abençoe. Se possível, você possa se inscrever neste canal. Também, se possível, dar o like, isso é muito importante. E também divulgar este link para amigos e parentes, para que essa palavra também possa alcançar mais e mais pessoas. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe. Jesus é o Senhor.